Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele direciona essa carta, ele e Timóteo, a cristãos em Éfeso. Você vê que deixa bem claro, né? Que Filemon, um homem de Deus, um cristão. E no versículo 4, dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Só uma ressalva bem aqui, tá? Todos os santos, ele fala sobre os membros da igreja fiéis, nascidos de novo, cristãos sinceros e genuínos, tá? Genuínos. Não é santo de barro, de pedra, não, ele está falando sobre os cristãos genuínos e sinceros, separados por Deus, separados. Igual você que foi separado do pecado, igual você que foi separado, distanciado para ser totalmente de Deus, propriedade. Versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. É a notícia que chega até Paulo, né? Que através de Filemon, muitas pessoas estavam sendo consoladas, reanimadas e encorajadas pela fé de Filemon. Versículo 8. Vou começar aqui nosso estudo. Pois bem, aí ele entra num assunto particular que provavelmente é o assunto principal da carta. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, aqui ele toma a sua autoridade de apóstolo, nesse versículo 8, a sua autoridade de apóstolo, mas logo no versículo 9, ele se torna humilde, né? Através das palavras, ele diz assim: prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. E louvado seja Deus que ele fala prisioneiro de Cristo Jesus, mas não prisioneiro de César, não prisioneiro da guarda romana. Ele estava na prisão, porém livre. O seu espírito estava livre e ele não se considerava preso do Império Romano. Ele se considerava assim, preso, porém preso em Cristo. E que cada um de nós possa ter também essa determinação. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ele estava preso, estava na prisão, porém ali, com a liberdade de servir a Deus. E Onésimo, a gente especula porque tem muita coisa que não é muito claro. Ele foi parar na prisão. Como ele foi parar na prisão, não se sabe. Se é porque ele cometeu algum crime, se é porque depois de fugir, porque você vai ver que é um escravo, não se sabe se é porque depois de fugir ele praticou algum crime e foi parar na prisão, ou como alguém especula em algum lugar, talvez ele, ouvindo falar de Paulo, não querendo ser mais fugitivo, usou-se do benefício de que um amigo do seu dono poderia intermediar o conflito entre o servo e o dono, e ele foi procurar Paulo. Não sei, mas ele estava na prisão. Só que quando ele chega na prisão, ele encontra um homem aprisionado da guarda romana, porém livre, com o espírito livre. E ali ele, como diz
Paulo, ele gera Onésimo nas suas entranhas, ele gera um novo convertido. Aqui já é necessário a gente comentar algo, porque Paulo, ele é a inspiração de muitos cristãos, de uma grande maioria, né? E por ser essa inspiração, a gente precisa levar em consideração que até na prisão, Paulo, ele ganhava almas. Nascer em Cristo, muitas pessoas nascem. Desenvolver, nem todos desenvolvem. Muitos nascem, mas nem todos desenvolvem. Eu estava vendo um estudo feito uma pesquisa, né, feita lá nos Estados Unidos. E nessa pesquisa diz que 92% dos convertidos, dos evangélicos, dos cristãos, 92% nascem em Cristo, morrem em Cristo, mas não ganham uma alma para Cristo. Isso é uma pesquisa feita lá. Só que é impactante isso. Tá, isso aí é lá nos Estados Unidos. E no Brasil? E no Brasil? É só um que Paulo está apresentando aqui, podendo dizer que eu gerei nas minhas entranhas. E eu pergunto, você nasceu em Cristo? E se nasceu, você está desenvolvendo, porque é necessário desenvolver ele, e a inspiração de muitos cristãos, Paulo, né? Porque é um homem desenvolvido. Ele é um homem desenvolvido que nem a tribulação, nem a prisão ali impede ele de servir a Deus. Não é a situação que ele está vivendo, que é uma situação difícil, constrangedora, não é como essas prisões de hoje, tá? Que tem uma cama, que tem uma TV, não tem nada disso. Ele está ali naquela prisão, porém desenvolvido, ele não está se lamentando da vida, não está se lamuriando, não está chorando, não está sendo motivo de escândalo para o evangelho, porque tem gente que se converteu, mas é motivo de escândalo, porque ao invés dela abrir a boca para glorificar Deus, ela só sabe abrir a boca para reclamar da vida, para se lamuriar. E ele não está fazendo isso. Como homem amadurecido, desenvolvido, ele está ali ganhando alma para Jesus. Quem chega perto de Paulo, quando chega perto, vê que da boca dele saem palavras de vida, palavras capazes, palavras de fé, a fé operante, a fé verdadeira, capaz de impactar a vida do outro, capaz de causar transformação. Esse encontro aqui, a gente não sabe muito bem como aconteceu, mas acreditam, e a Suzana também acredita piamente, que foi um encontro marcado por Deus. Eles acreditam, eu também acredito que nada acontece, na vida do cristão nada acontece por acaso, nada. Antes de meditar nessa palavra aqui, de trazer essa palavra para vocês, a gente precisa andar com Deus o tempo todo, né? Ele orando no Espírito. Eu estou esses dias tudinho conversando com Deus e meditando, né? Senhor, qual é o propósito de eu estar aqui? Porque lá onde eu estou morando agora tem uma casa porta por porta, é muito perto, né? E é só nós duas ali, eu e uma jovem. E eu pensando, né? Senhor, qual o propósito? Porque eu não conheço ainda, né? A gente se fala muito pouco. A gente não entrou ainda, ela não sabe quem sou eu, o que eu faço, eu também não sei. A gente tem aquela curiosidade natural do ser humano. E aí eu fico, Senhor, por quê? Eu realmente acredito que na vida do cristão nada é por acaso, tudo é propósito de Deus, tudo é para você aprender ou ensinar alguma coisa. E acredito sim que esse encontro aqui foi propósito de Deus, e eles estão juntos. Ele chega até um homem evoluído, um homem que evoluiu e que não está com os seus olhos nas circunstâncias, que não está preocupado, que não está preso às circunstâncias.
que o seu coração não está ansioso em relação à circunstância que ele está vivendo, que é totalmente favorável, tá? Tem que considerar isso, é totalmente favorável, é constrangedor, é triste, é uma circunstância difícil, mas ele não está concentrado nas circunstâncias, ele está concentrado no ministério dele, em agradar a Deus. A concentração de Paulo é agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E uma palavra que eu quero usar nessa noite, né, que eu acho maravilhosa, né? Ele está preocupado em ser aprovado por Deus, que é uma preocupação que a maioria dos cristãos não tem. Está preocupado com isso, está batendo a cabeça com aquilo, está angustiado com aquilo outro. Paulo está preocupado em ser aprovado. E no versículo, ele fala direi entre algemas, no 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Uma pausa, porque aqui parece ser que Paulo está fazendo uma analogia em relação ao nome de Filemon. Filemon significa, Onésimo. Onésimo significa útil, é o significado do nome. E era um nome comum, que a maioria dos escravos recebiam esse nome. Muitos escravos tinham esse nome. Então ele fala que antes ele te foi inútil. Inútil porque provavelmente, o que é inútil? Tem gente que não serve, que a gente diz assim, não serve para nada. Provavelmente dava muita dor de cabeça para o dono dele, para Filemon. Então ele diz assim, antes ele te foi inútil, porém agora, novo convertido, transformado pelo poder do Evangelho, ele é útil para você e é útil para mim. No 12, eu o envio de volta em pessoa, quer dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para quê? Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Ele estava sendo tão útil para Paulo, que ali ele era o consolo, o conforto, a situação difícil de Paulo. Isso também é muito bom para a gente meditar, refletir, irmãos. Na situação difícil de Paulo, ele queria aquele homem perto dele, porque aquele homem perto dele estava sendo útil, estava sendo importante, estava ajudando, colaborando. E quando você tem alguém que você ama, quando você tem alguém que você ama e que te traz alguns benefícios, eu não estou falando de benefício material, não, estou falando de benefícios principalmente para a alma, que é uma pessoa agradável, é difícil você abrir mão dessa pessoa, é difícil você se desfazer. Paulo deixa bem claro que está sendo difícil para mim, eu não queria te mandar, porém, eu preferia que ele ficasse comigo, meu coração queria que ele ficasse comigo, continuando a me ajudar, a colaborar aqui comigo. Mas chegou a hora. Onésimo havia fugido, passou por um processo de conversão. Você sabe como é o processo de conversão? Não sei aqui quanto tempo durou o processo de conversão dele, se 1 mês, se 2 meses, se 1 ano, eu realmente não sei, irmãos. O que eu sei é que atualmente, com o esfriamento do amor, como é demorado, como é lento esse processo de conversão. Jesus da glória, a gente passa muito tempo orando por uma pessoa, fazendo jejum, e às vezes demora 2 anos para a pessoa começar um processo de conversão, só começar um processo de conversão. Aqui eu não sei quanto tempo durou esse processo de conversão, só que chegou um ponto, a hora em que Paulo pode se distanciar de Onésimo, pode se distanciar de Onésimo e deixar ele à vontade, porque ele agora está transformado, agora ele pode ficar só, agora ele pode viajar, agora ele pode ir embora. Há uma confiança, agora ele pode ir embora, agora ele não é mais a mesma pessoa, agora ele pode sair de perto de mim, porque ele é uma pessoa impactada pela graça, transformada pelo poder do Evangelho. Provavelmente
Paulo jamais teria se afastado de Onésimo se ele ainda tivesse em processo de conversão. Mas não, agora o processo de conversão estava completo. Então, completo, Paulo tem confiança de deixar ele. Eu não quero, é difícil, mas eu vou deixar você, porque agora você já pode caminhar sozinho, com seus próprios pés. Agora você pode ir para onde você quiser. Eu sei que você é uma pessoa transformada pelo Evangelho. No versículo 14: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Em outras palavras, eu quero deixar ele aqui comigo, só que eu não vou deixar. Porque eu posso muito bem pedir para você, não, deixa ele aqui comigo. Eu não quero que eu venha influenciar você a fazer alguma coisa boa ou em favor do Evangelho. Eu quero que seja uma bondade espontânea, voluntária. Versículo 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre. Esse versículo 15 deixa claro que Paulo acreditava em propósito, e eu também acredito em propósito. Paulo diz assim: eu acredito que foi um propósito. Por um tempo ele fugiu, mas ele se afastou de você, e por vontade de Deus ele veio parar aqui. E aquele foi transformado para poder voltar para você, para poder voltar. Foi só um tempo, propósito. Versículo 16: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ele dá uma palavra tão firme, tão confiante, da mudança, da transformação, da conversão desse homem, que ele fala para Filemon: ele vai, mas não recebe como escravo. Você pode receber ele como irmão em Cristo. Versículo 17: se, portanto, não consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Dá uma pausa. É interessante que Paulo, ele levanta a questão de haver conflito entre Onésimo e Filemon, até porque era escravo e senhor, tá? Era escravo e senhor. Deixa eu comentar aqui algumas coisas com vocês. Era escravo e senhor, e Paulo, se ele ficasse com aquele escravo ali, existiam algumas leis naquela época. Entre as leis, a pessoa que ela era escravo, não existia nenhuma lei em favor de escravo, E também qualquer pessoa que hospedasse um escravo se tornava devedor. Por isso Paulo ele comenta. Depois vem para cá, deixa a gente continuar bem aqui para poder comentar com vocês. 17, 18. Não, 18. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Tá, aí deixa eu comentar. Se alguém hospedasse um escravo, essa pessoa se tornava devedor do dono, podendo restituir o dono com um montante de dinheiro da diária de um escravo, da perda de trabalho daquele escravo ali. Um denário significava uma diária de trabalho. Então a pessoa ia restituir o dono por cada dia que aquele dono perdeu pelo trabalho do escravo que não estava ali. E muitos escravos naquela época fugiam por causa da opressão, e por causa, quando estava muito oprimido, quando o dono era muito opressor, eles fugiam. E como tinha muitos escravos, estimava-se que havia 30 mil escravos naquela época, sendo que em alguns lugares houve época em que tinha mais escravo do que pessoas comuns, do que senhores. Eles
oprimiam ainda mais, com medo que houvesse uma revolta, aquilo que aconteceu lá com Faraó e o povo de Israel, né? Oprimindo, esse povo está crescendo, esse povo está ficando poderoso, então ele oprimia o povo para tentar impedir que houvesse uma revolta. E alguns, quando o dono estava muito opressor, eles fugiam. O que não significa que Filemão era um desses senhores que fazia esse tipo de coisa, né? Que oprimia os escravos. Alguns fugiam, existiam algumas pessoas contratadas que trabalhavam na caça dos escravos. Até um tempo desse aí, acho que vocês ainda ouviram algum filme, alguma coisa em relação a isso, onde existia o capitão do mato, que saíam para buscar os escravos. Então tinham pessoas que trabalhavam para buscar os escravos, e quando esse escravo era trazido de volta, o dono podia castigar duramente esse escravo ou até crucificá-lo, matar. E não, como eu disse, não existia nenhuma lei em favor dos escravos, ninguém falava absolutamente nada, porque o dono tinha o poder sobre a vida e a morte do escravo. E existia também as altas recompensas que os donos levantavam para quem dissesse aonde se escondeu, aonde se abrigou algum escravo. E esses escravos, eles nasciam escravo, tá? Nasciam escravo porque a mãe era escrava, porque ou eles pertenciam a uma nação subjugada, houve uma guerra, algumas pessoas foram tomadas, levadas cativas, se tornavam escravos, ou por cometimento de crime, cometia algum crime, se tornava escravo, ou por dívida estava devendo, se tornava escravo aos pais, vendiam os filhos como escravo, ou pagava, entregava os filhos no lugar de uma dívida. Eu vou pular muita coisa aqui, deixa para uma outra vez. Jesus sabe que está muito difícil. Deixa para uma outra vez, não dá para fazer pregação enquanto não fizer uma limpeza inicial, tá bom? Então deixa a gente vir para cá, pular muita coisa aqui. A gente ficou no versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo sobre minha conta. No 19, eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, mas não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Entende-se que Paulo, às vezes, falava tão duro. Eu ganhei a tua alma para Jesus. Versículo 20, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Esse é o pedido de Paulo, reanima-me o meu coração em Cristo. A gente entende que o livro de Filemão, ele traz ensinamentos maravilhosos que não dava nem, ainda que eu fizesse 2 horas de pregação, não dava para dar nem a metade, né? Mas Filemão, um homem que servia a Deus na sua casa, agora ele recebe de volta um escravo que fugiu. Entende-se que ele devia alguma coisa, talvez ele tivesse roubado o dono, levado alguma coisa, mas ele causou algum dano para Filemão. Agora é momento de cessar o conflito, e para que não haja mais conflito, só o poder do Evangelho, só o poder da graça de Deus. Agora Filemão transformado, ele volta para o seu dono, transformado pelo Evangelho. E é o momento de mostrar o Evangelho na prática, na sua eficácia, independente do que aconteceu, que eu e você não sabemos, independente do conflito que houve entre eles. O Onésimo, Filemão teria que perdoar Onésimo, e Onésimo perdoar o seu Senhor, que sabe lá o que ele passou nas mãos do seu Senhor, também perdoar, voltar e praticar o Evangelho através do perdão. Há uma tradição cristã
tradição cristã que diz que Filemão, ele voltou, se tornou livre, atuante na igreja primitiva, se tornou bispo de Éfeso e depois foi preso por Domiciano e morreu apedrejado. Isso é a tradição. E manuscritos, né? Acredito que de fato sim. A gente entende aqui o evangelho na forma autêntica e eficaz. E esse evangelho, ele deve estar presente nas nossas relações. Eu, você, cada um de nós que fomos transformados pelo evangelho, isso deve ficar evidente nas nossas relações, os conflitos que você enfrenta, os problemas, as desavenças, as divisões. Eu não sei com quem você está enfrentando conflito, mas a gente enfrenta conflito com sogro, com sogra, com irmão, com marido, com cunhado, enfrenta. Só que é nesse momento que o evangelho tem que estar presente no nosso cotidiano, como pessoas transformadas e impactadas pela graça. A gente vê no livro de Filemão a intercessão. O que o evangelho faz com a gente? A gente vê o poder, no livro de Filemão, o poder da intercessão. A intercessão, interceder por alguém. O amor fraternal e a influência do evangelho nas nossas ações. O poder do evangelho para transformar as relações. Deixa eu finalizar com você. O poder do evangelho para transformar as relações. Guarda isso contigo. Eu fecho com você. A gente não vai lá, mas eu te dou a referência, porque eu amo esse versículo. Eu amo ele. Sério, irmãos. Provérbios 16, 7 diz o seguinte: eu não sei com quem você está com conflito, mas lá diz: se a maneira de um homem viver agrada ao Senhor, até os seus inimigos Deus transforma em amigos. Deixa eu traduzir ainda mais claro. Quando um homem é aprovado por Deus, até os seus inimigos se tornam seus amigos. Ao invés de você estar batendo cabeça com outras coisas, sabe? Querendo resolver aqui, querendo resolver ali, às vezes o maior problema está dentro de você, manifestar a graça pela qual a tua vida foi impactada. Você tem que estar preocupado em ser aprovado por Deus. Quando você é aprovado por Deus, não existe conflito nenhum na tua vida que resista à maneira como você vive. A aprovação de Deus na vida de uma pessoa, quando Deus aprova a vida de uma pessoa, Ele elimina os conflitos da vida dela. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloque de pé.